Olá, meus amigos, quero saudá-los. Vamos falar da lição número 4, a lição que fala de um concerto para sempre, uma aliança eterna. Exatamente quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus estava pensando lá na frente no nascimento de Jesus. Estabelecer uma nação com prioridades de vida, com prioridades teológicas, isso era um sonho de Deus. E esse povo criado por Deus, estabelecido por Deus, começou com Abraão. E Abraão acreditou no que Deus lhe concedia como visão e no que Deus lhe dizia como sendo uma promessa. E essa crença de Abraão fez com que ele se tornasse o pai de uma grande nação. Só que o nome dele era Abrão. Deus resolveu mudar o nome de Abrão para Abraão. Interessante, né? Como o nome, ele representa a nossa pessoa. Você já viu o que representa o seu nome? Eu fui hoje aqui no Google e olhei Gilberto. O que significa o nome Gilberto? E descobri que significa garantia ilustre, ou refém famoso, ou a pessoa que quer se tornar famosa. Falei, interessante, né? O significado do nome muda muito. E de repente eu pensei, puxa vida, meu nome significa uma coisa boa. Se eu colocar isso como meta na minha vida, eu posso alcançar ainda coisas maravilhosas. Você já viu o significado do seu nome? O nome significa muita coisa pra gente. Há pessoas que não gostam do nome que tem. Há pessoas que já solicitaram até juridicamente uma mudança de nome. Eu tinha um amigo que se chamava Roseli, um homem de 45 anos. E ele se sentia até, de certa forma, chateado porque os amigos na empresa, na fábrica onde nós trabalhávamos, faziam uma gozação muito grande com o nome dele. E eu disse, mas Roseli, por que seu pai colocou no você o nome de Roseli? Ele pensou na época, não existia ultrassom, ele pensou que ia ser nasceu uma menina, e ele então disse, vai ser Roseli, eu quero uma menina, e colocou o nome dele de Roseli. Ainda bem que não vestiu ele como menina, na época seria um mico muito grande. Outra pessoa com um nome esquisito, que foi uma mulher de nome Ogrivalda de Jesus. Todo mundo fazia uma gozação. Quando criança, ela sofreu muito bullying na escola, por causa desse nome, Ogrivalda. Chamava ela de Ogra, né? De Shrek, coisas parecidas, né? Ou Fiona, né? Porque as pessoas achavam aquele nome esquisito. Outro nome, Massafumo Gonçalves Bento. Olha, o nome, uma criança chamada Massafumo. Olha, é uma questão de bom senso, né? O pai colocar o nome do filho de Massafumo, homenagear quem? Uma plantação de fumo? Alguém que produzia tabaco? Então, veja, essa pessoa de nome Massafumo até entrou na justiça e modificou o nome dele, né? Para o nome de Paulo, né? Porque achava que esse nome não existia. E assim existem muitos nomes esquisitos, mas os nomes representam alguma coisa. Sempre tem uma razão para alguém colocar um nome em uma criança, ou a pessoa ser chamada por determinado nome. Existem até os apelidos, né, que identificam as pessoas, né? Às vezes a pessoa não usa nem o nome, usa o apelido. Como sendo a forma mais corriqueira de identificar uma pessoa. No tempo de Abraão, entre os povos semitas, o nome representava sempre uma circunstância, uma situação. Por exemplo, a mãe teve um parto difícil, então o pai, quando a criança veio à luz, o pai então viu o sofrimento da mãe e viu depois então a alegria. Então, em nome da alegria, o pai então colocava o nome do filho ou da filha, representando aquela alegria, aquela vitória, tá? Então, os povos semitas, que eram do tempo de Abraão, porque eram povos que andavam de lá para cá, povos que viviam em tribos, em pequenas comunidades, eram chamados de semitas. Esses povos, eles tinham muita apreciação por nomes que representavam situações na vida. Aqui tem a pergunta número 3, número 2, de terça-feira. Que situações ou mudanças de nomes citadas na Bíblia identificam, situações que as pessoas viveram? Aí temos aqui Gênesis capítulo 32, verso 28. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui foi a mudança que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, chamando ele de príncipe guerreiro, né? Gênesis 41, 45. Faraó chamou, pois, José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito.
O faraó disse, você não vai se chamar mais José. Aqui dentro do palácio vai se chamar Zafenat Paneia. E esse nome tinha um significado, Zafenat Paneia. Daniel 1, verso 7. Diz assim, mas o chefe dos eunucos pôs outros nomes em Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A Daniel chamou de Beltesazar. A Ananias chamou de Sadraque. A Misael chamou de Mesaque. E a Azarias chamou de Abidnego. Então, esses nomes significavam situações. Jacó, cujo nome significava enganador, recebeu o nome de Israel, que é príncipe guerreiro. José teve o nome mudado para Zafenat Paneia, que o significado é salvador do mundo naquela época, tá? E Daniel recebeu o nome de um deus babilônico, que significava, Bel protege o rei, Beltesazar. Então, o nome de Daniel significa o Deus Bel protege o rei. Nomes babilônicos que o chefe dos caldeus colocou em Daniel e nos 3 amigos dele. Todos os nomes desses personagens tiveram seus significados e sua atuação na história de acordo com os acontecimentos. Jacó lutou com Deus. E ele então só foi vencido porque aquele ser maravilhoso tocou na coxa de Jacó e ele se desequilibrou, então aquele anjo conseguiu se desvencilhar de Jacó. Mas Jacó disse, eu não te deixarei se não me abençoares. Aí o anjo disse, então, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque você é uma pessoa lutadora. É pessoa pecadora, mas é lutadora e você tem qualidade. E o nome de Jacó foi modificado. José foi chamado Salvador do mundo, porque orientou o faraó a armazenar todos os cereais, os alimentos, para a grande fome que viria na frente, 7 anos de fome. E foi o que salvou o Egito. Na época foi essa estratégia de José, que foi chamado Salvador do mundo. Daniel, com suas interpretações maravilhosas, os seus testemunhos proféticos, nos deu uma orientação maravilhosa, o panorama profético, abriu a cortina profética e mostrou até o tempo do fim o que iria acontecer, com as várias nuances, com mensagens como as 2.300 tardes de manhã, como os animais que Daniel viu, como as mensagens sobre o tempo do fim, o aumento da ciência. Então Daniel foi assim uma pessoa maravilhosa, cujo nome era Deus é justo juiz. O significado do nome de Daniel, e mostrando que Deus está no comando e na direção de todas as coisas. O nome destaca uma pessoa e suas características, por isso o Deus Todo-Poderoso se apresentou a Abrão e disse, não te chamarás mais Abrão. Abrão significa, por exemplo, pai excelso, o nome Abrão. Você vai chamar Abraão, que vai significar pai de uma grande multidão. Porque você vai ser o pai de uma geração muito grande. E dessa geração vai nascer Jesus. Por isso a expressão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso Deus disse, sê perfeito, anda na minha presença e sê perfeito. Porque de ti sairão nações e reis procederão de ti. Como o rei Davi e outros reis que surgiram dessa descendência de Abraão, né? A finalidade de Deus mudar o nome de Abraão era também para aumentar a fé do patriarca no poder divino. Deus disse, você já é um velho de 99 anos, sua esposa também já está beirando os 100 anos. Então eu vou mostrar a você, Abraão, que você vai ser pai de uma grande nação. Um milagre vai acontecer. Sara vai ficar grávida. E quando os anjos se apresentaram na tenda de Abraão e Sara estava preparando os alimentos, o anjo disse, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e Sara vai estar com o neném no colo. E Sara sorriu. E o anjo disse, por que Sara deu risada de forma zombeteira? E ela disse, não, eu não dei risada. O anjo disse, claro que você deu risada. Quer dizer, o anjo sabia, o próprio Jesus estava ali junto com os anjos visitando Abraão para confirmar a promessa e mostrando que Abraão podia confiar plenamente porque o nome de quem estava garantindo era Iavé inicialmente, depois El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Gente, quando nós pensamos que Deus pode fazer o melhor por todos nós esquecemos a tristeza, enfrentamos os obstáculos e saímos do outro lado vencedor, ou vencedores, tá? O doutor e professor James Heine, ele foi diretor de uma universidade em Illinois. Ele tinha um professor
que perdeu a esposa e os filhos num acidente. E esse professor perdeu praticamente a fé em Deus, ele estava muito desanimado. Pois o Dr. James Heine foi conversar com esse homem, mostrou o poder de Deus atuando na vida dele, mostrou como Deus fez assim, comandou toda a vida dele para que ele chegasse na posição que ele estava como diretor daquela fundação e de uma universidade que ajudava pessoas a encontrar o caminho, saindo do alcoolismo, das drogas. Então, o Dr. James Heine foi um homem muito talentoso e ajudou muitas pessoas. Pois ele procurou o professor que estava assim deprimido, conversou com ele, mostrou a direção divina, e este homem então se fortaleceu e saiu da depressão e saiu do pânico em que ele estava. Dr. James Heine costumava dizer o seguinte: tem 5 coisas que você deve fazer para você obter sucesso na vida. Ele dizia: a primeira coisa é você promover a saúde do corpo e da alma. Nunca esqueça disso, dizia ele. Promova a saúde do seu corpo e da sua alma. Alimente seu corpo de maneira correta, alimente sua alma de forma correta através daquilo que Deus propõe em sua palavra. Segunda coisa, é preciso ter maturidade emocional. Nunca se desespere antes da hora. Tenha maturidade, saiba enfrentar as coisas de cabeça erguida, saiba colocar o coração de um lado e a razão do outro. É muito importante ter maturidade emocional, dizer, é o segundo passo a dar para o sucesso na vida. Terceiro passo, ter a certeza de que você ama e é amado ou amada. Isso ajuda muito na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional também. Uma pessoa que não tem certeza se é amado, ele tem desconfiança a todo momento, ele fica numa insegurança muito grande. Tenha certeza de que você ama e de que você é amado. É o terceiro ponto. O quarto ponto, tenha um propósito elevado na vida, tenha metas para atingir. Se você disser assim, eu vou ser um doutor, então comece a perseguir esse sonho. Vou ser um médico, eu vou ser um analista de sistemas, eu vou ser um engenheiro de TI. Coloque isso na sua mente. Eu vou ser uma doceira de primeira linha. Coloque isso na sua mente. Eu vou ser uma enfermeira padrão, eu vou ser um auxiliar de enfermagem. Coloque isso como a sua meta. Tenha um alvo elevado na vida, dizia o Dr. James Heine. E como quinto ponto, ele dizia o seguinte: tenha Deus na sua vida como a maior força para você conquistar todas as coisas que necessita. Ele dizia o seguinte: se isso não funcionar, sabe o que deve fazer? Inverta a lista. Coloque Deus em primeiro lugar. Então o quinto lugar passa para o primeiro, Deus em primeiro lugar, e com certeza você vai conquistar aquilo que você precisa. Nós temos que pensar nisso. Deus deve estar sempre em primeiro lugar em nossa vida. É Ele que nos orienta, é Ele que é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que é o nosso El Shaddai. É Ele que nos mostra a direção. Deus mudou o nome de Abraão e deu a ele a direção que ele devia seguir. E foi com essa direção que Abraão chegou a ser o pai de uma grande nação e foi chamado o amigo de Deus. Ellen White escreveu: por que nós não fazemos uma entrega completa a Deus como Abraão fez? Ele nos comunicará toda a paz que precisamos e vai providenciar libertação em nossas aflições. Por que nós não nos entregamos como Abraão fez? A nossa entrega deve ser feita a cada dia, para que nós possamos então vencer as situações que a vida nos apresenta a cada momento. O seu nome significa muita coisa diante de Deus, e lá no céu você vai receber um novo nome cujo significado é vencedor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa lição, por esse momento de meditação. O Senhor mudou o nome de Abraão e o Senhor com certeza olha para nós com o desejo de que nós tenhamos, Senhor, o nome mudado pela vitória das circunstâncias que enfrentamos. Nos abençoe, que possamos conquistar aquilo que sonhamos, que o Teu poder esteja em nossa vida, que coloquemos o Senhor na frente de tudo, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Obrigado por sua atenção.